A Vale TV está em toda a nossa região. Seu lugar para viver bem. E tu sabe, ou se tu ainda não sabe, vai saber daqui um pouquinho mais. Fique conosco que a gente já volta. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1975, estudioso do comportamento da sociedade, diretor e fundador da construtora Concisa. Meu convidado de hoje é Ricardo Henrich. Muito boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo para o programa É Negócio. Obrigado. Meu caro Ricardo, tu sabe que a minha área de atuação é mercado imobiliário já há muitos anos. E eu sempre identifiquei os empreendimentos de vocês com um método construtivo, alvenaria estrutural. Isso aí me parece que é a marca da Concisa e eu gostaria que tu falasse para mim, para os nossos telespectadores, por que isso é tão forte em ti e também o que tu enxerga que pode trazer para nós ou para as pessoas que vão morar uma qualidade de vida. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Explicando um pouquinho melhor. Hoje ainda eu estava reunindo um material e ia trazer, digo, não, num programa de entrevista eu não vou levar material de engenheiro para mostrar, né? Mas eu te disse que eu sou corretor, outro dia tu me mostra. Então, nossa preocupação desde o início com a adoção da alvenaria estrutural, que já vem de um tempo em que, na verdade, a construção com bloco era proibida pela Caixa Federal. Como a intenção sempre foi ter um produto que estivesse conforme, eu fui o primeiro a fazer todo um processo em que a Caixa aceitou alvenaria estrutural em bloco, no Rio Grande do Sul, pelo menos. O resto do Brasil ainda não chegamos lá. Mas então, eu fiz a primeira obra de alvenaria estrutural no estado de um bloco cerâmico, né? Então, esse pioneirismo também, ele nos dá muita segurança hoje de fazer o que a gente está fazendo hoje, que é 16 andares em alvenaria estrutural. Coisa que, quando eu comecei, na verdade, ainda era, assim, pouco usual, digamos assim. Pouco usual. Mas o que ele tem de qualidade para o cliente, diretamente, é que a alvenaria de bloco cerâmico, ele tem ele resiste muito bem à variação de temperatura, ele trabalha muito bem com o isolamento sonoro. Ao mesmo tempo, a cerâmica, ela e por isso que eu adotei não bloco de concreto, como muitos fizeram. Hoje, a maior parte das construtoras acabaram vindo para o bloco cerâmico também. Mas, no início, era bloco de concreto. E qual é a diferença, né? O bloco cerâmico, além de todas as suas qualidades técnicas, que não é a pauta hoje, eu sempre imaginei que o leigo, ele vê a obra e identifica na cerâmica uma coisa que é mais familiar, né? O bloco de concreto daquela aparência feia, na verdade, né? E o bloco cerâmico não. Ele é bonito, a cerâmica da qual ele é produzido é uma das melhores do mundo, que é na região de Gravataí. Então, são coisas que a gente ficou sabendo, na verdade, e que eu não sabia, mas se tem no mundo algum lugar que produz bloco com essa qualidade, é no Rio Grande do Sul. Tu dizes o bloco, quando fala, aí eu estou te perguntando, porque tu como engenheiro, tu vai poder me responder, e acho que até é uma questão que muitas vezes as pessoas têm uma dúvida com relação
Será que pode tu fazer um furo na parede? Será que não pode? Porque isso é um assunto que já me foi muito recorrente. E aí eu queria que tu pudesse, pelo menos, desmistificar isso para nós. Furo na parede é sem problema nenhum. O que não pode é a alvenaria estrutural, como a parede é estrutura, Não pode. então tu não pode retirar, a não ser que no projeto já tenha se calculado que aquele elemento ali ele não é necessário para a estrutura. Mas se ele é a estrutura, não tem como movimentar, mas é colocada uma placa, lembrando a todos que isso não é possível, né? Então, das limitações, talvez, que o leigo possa ver, essa é uma delas. Mas nada mais do que isso. Só isso. Tá ótimo, então. Mas furar, isso aí... Não é problema. Não, então tá Pendurar o perfeito. quadro do papai lá, não deu. Também. Mas vamos falar de coisa boa? Não. 30 anos com o Cinza. Poxa vida, tu vem de uma época da década de 90, quando estava assim bombando. E quando tu falas que é um estudioso do comportamento da sociedade, eu acho que quando tu visualizou essa empresa, tu estava preocupado exatamente com isso, né? Sim, a ideia desde o início era proporcionar para o casal jovem o seu primeiro imóvel, né? Tanto que nós tínhamos uma outra empresa, tem até hoje, mas ela não é a principal, se chamava Primeiro Imóvel, né? Então, 95% do nosso cliente é um casal jovem iniciando a vida, né? E para isso ele teria que ter um apartamento que fosse Dentro do orçamento dele acessível, também. tem que Isso. caber no bolso. Né? Mas eu quero aquele apartamento. Peraí um pouquinho, o apartamento certo é aquele que cabe dentro do teu bolso. Né? Exatamente. Mas, desculpe, eu ia... Não, mas não, como é uma conversa informal, eu queria voltar, na verdade, um pouquinho mais eu acho que na alvenaria estrutural. Mas né? é importante, porque o tempo aqui é nosso. Sim, porque a alvenaria estrutural em bloco cerâmico, tá? Hoje a pauta do mundo, ou uma das pautas, né, é ESG. Tá? Então, qual é a importância do meio ambiente na alvenaria estrutural? Né? A alvenaria estrutural em bloco, ela gasta 25% menos, produz menos CO2 que uma estrutura convencional de pilar e coisa, como se vê quase todas as obras que são feitas hoje. Né? Então, a alvenaria estrutural utiliza 25% menos concreto, que o concreto é que é digamos assim, o bandido, né? Sim. O concreto e o aço. Tá? Hoje até o aço se tornou bandido por problemas até de valor. Né? Interesse, mas o importante é que a obra que a gente faz em alvenaria estrutural, ela é amiga do meio ambiente. Né? Ah, que coisa então, boa. isso é uma das coisas Isso é a marca da Concinza? Sim. Esse sistema, né? Sim, é a nossa marca também porque ela torna possível eu fazer a obra caber no bolso. Perfeitamente. E com prazo de entrega dentro daquilo que foi planejado. Exatamente. Mas que coisa boa, tia. Agora, vamos então falar, já que nós estamos falando de 30 anos, vamos falar de mudança e padrão estar com Cinza. Isso é uma mudança? A gente teve que se adaptar também o próprio cliente esse que comprou o primeiro imóvel, né? O tempo também passa. E ele quer fazer um upgrade. E ele quer fazer um upgrade. Então, surgiu a ideia do upgrade e assim, nessa linha, a gente foi produzindo um produto, porque a gente não faz o projeto pelo terreno, e sim nós temos um produto, então é o prédio, a planta baixa, a paginação das alvenarias, os projetos elétrico, hidráulico, é tudo já pré-determinado antes, né? Então, essa é a diferença básica que as pessoas não enxergam muito, né? Porque tu tens um terreno,
Aí a ideia da pessoa é sempre, até um terreno, então chama um arquiteto. Até estamos falando, fazer uma homenagem ao Balcone aqui, que é um arquiteto também de Novo Hamburgo, mas está em Garopaba. E também não vai aqui nenhuma crítica a arquiteto, nada, né? Só que pega um terreno, faz um projeto e aí vai executar. Nós não, nós temos um produto Pré-concebido. pré-concebido, Ah, agora sim. pré-projetado. Não é E qualquer terreno. pré-executado, né? Então, Nós na só verdade- executamos o que nós já executamos. Então, tudo que é feito já foi feito. Não está sendo testado, vamos ver se dá certo. Essas coisas não existem. A prospecção de terrenos, então, se dá em cima daquilo que vocês já têm já pré-concebido. Exatamente. Para poder adequar naquele... Adequar não, para poder instalar aquilo que vocês têm já experimentado, que está dando certo já há tantos anos, e aí segue em frente. Mas tu és de São Leopoldo? Sim. E a Concisa nasceu em São Leopoldo? Também isso em 92. E surgiu de uma oportunidade de se fazer uma incorporação e tal. E depois eu transformei, a partir do início dos anos 2000 ali, que a Caixa então se tornou realmente um agente promotor de financiamento e de habitação. Então a Concisa então adotou esse caminho. Quem é o nosso cliente? É a Caixa Econômica Federal. Certo. Então, o que nós temos que fazer? Tem que ter ISO, tem que ter os Eles processos... mudaram também todos esses processos, né? Então, assim, hoje, para uma empresa começar a trabalhar com a Caixa, ela demora 2 a 3 anos só para ficar em dia só para conseguir fazer. Até porque no Brasil, né, Ricardo, tu me corrige, o sistema financeiro de imóveis é um dos mais seguros do mundo, né? Eu estou te dizendo porque se falava muito, olha, vai ter muita construção, olha a bolha nos Estados Unidos. É uma coisa completamente diferente lá do que é aqui, porque isso é uma informação que eu tenho, de que o sistema ele é muito rígido. Para tu poder realmente fazer e poder adquirir, tu tem que estar muito em dia com tudo, né, Ricardo? Porque senão acaba dando uma bola de neve. O cara compra com facilidade e não sabe como é que vai pagar e como é que se faz aí todo mundo. Nós já vimos esse filme, né? Quem foi do tempo do BNH sabe como é que era esse filme aí, né? Obra mal feita, fora de prazo, dívida crescendo de maneira enlouquecida, construtora trabalhando de qualquer forma, né? Então, quando foi implantado pela Caixa, todo o sistema tinha um foco, né? É a segurança do adquirente. Então, quem compra apartamento, compra segurança, né? Ele vai comprar de uma empresa que é certificada, ela é uma empresa que já foi, teve que passar todos os exames possíveis, né? Vai produzir um imóvel que vai ser acompanhado não só pela Caixa, mas eu, por exemplo, para a alvenaria estrutural, eu tenho que ter uma empresa de fora que fica verificando se eu estou fazendo corretamente. Então, todo o processo é verificado para que, no final, o cliente ele vá receber seu imóvel. Então, a gente paga de seguro término de obra, que é um seguro que garante ao adquirente que eu vou entregar a obra, não importa se a Concisa vai bem ou vai mal, ele vai receber seu imóvel, né? Isso já aconteceu até aqui em Novo Hamburgo, a empresa quebrou e o seguro terminou a obra e entregou. Então, quem não pode sofrer consequência do problema é aquele que não tem nada a ver com o assunto. Ele comprou o imóvel e quer receber. E está apostando todas as suas fichas, muitas vezes, da sua vida naquele empreendimento. E casa, né, o teu primeiro imóvel, ainda mais o casal novo que já quer ir ali e tal, e já está o neném nascendo. Né? Rapaz, primeiro imóvel, filho chegando, isso aí dá uma confusão na cabeça de um casal novo, mas pelo papo que nós estamos tendo, tudo é possível, desde que comece sempre certo e trabalhando em quem tu podes confiar. Nós já voltamos.
o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio dessa terça-feira, tendo como convidado o Ricardo Henrich, engenheiro. Vocês podem ver que esse papo com o engenheiro é um papo que não dá para dar muita brecha, porque o cara conhece e a gente então tem que meio que se ajustar dentro desse nossa conversa que nós estamos tendo. E aí, Ricardo, antes da gente chamar o intervalo, eu fiquei curioso e eu já queria sair agora, largando contigo o seguinte. Tu disse que é de São Leopoldo, iniciou tua empresa em São Leopoldo, mas chegaste em Novo Hamburgo, que não deixa de ser uma cidade que dentro da nossa região ela se configura como um centro, né? E fale sobre isso, o porquê então Concisa em Novo Hamburgo. Concisa em Novo Hamburgo, essa primeira fase que eu estava conversando antes, ela foi em São Leopoldo. Quando a gente começou a trabalhar com a Caixa, com a alvenaria estrutural, né? A primeira obra já foi em Novo Hamburgo. Né? Pô, mas aí tu não me fala isso antes, então a gente já começa a nossa história atual, na verdade, ela começa aí. Né? Então, não houve nenhuma mudança que não fosse vinculada, na verdade, ao mercado imobiliário de Novo Hamburgo, que foi e ainda é o nosso prato principal, digamos assim. Claro, claro. É onde nós temos o maior número de obras. E então, as obras da Concisa, basicamente, é Novo Hamburgo e os outros municípios na volta. Vocês estão se expandindo Sim, sempre Campo mais? Bom, Ivoti, Dois Irmãos, né, nos aguarde. Então, Então. Até porque eu estava lendo, e é uma das coisas que eu preciso estar informado, mas numa gigantesca informação, dizendo o seguinte, que 2020, 2030 há uma demanda de 11,9 milhões de novas habitações. Puxa vida, tu vai ter trabalho, rapaz. Tomara. Pois então, mas tu disseste que tu fizeste a primeira obra aqui em Novo Hamburgo, mas a tua base era em São Leopoldo. Sim, o escritório, na verdade, faz 4 anos que a gente veio. É isso que eu quero Hamburgo, saber. E eu próprio vim morar em Novo Hamburgo faz 5 anos. Sabe por quê? Porque São Leopoldo e Novo Hamburgo não é tão distante. Tu poderia continuar fazendo os teus negócios aqui em Novo Hamburgo e também na região, estando com a tua base central em São Leopoldo. Sim. Tem sentimento, então, aí, de trazer a cidade, tu querer te vincular mais, de identificar sem querer criar mais? muito conflito, né? Claro. De bairrismos Porque São Leopoldo antigos, e Novo Hamburgo, né? ô, rapaz. Então, mas Novo Hamburgo é uma cidade que sempre teve uma interface com o mundo, em função da exportação, muito grande. Então, o que aconteceu, na minha opinião, né? Houve em Novo Hamburgo um distanciamento em termos de serviço para os seus moradores, enfim, para tudo. Então, qualquer coisa em Novo Hamburgo, na verdade, funciona melhor, desde a oficina mecânica, tudo, outro padrão. Cuidado que tu vai falar inimigo lá em São Leopoldo. Não, eles têm que chegar lá, assim como eu tive que também. Né? Eu acho que tem que copiar, ou tem que seguir
o líder. Né? Pô, eu como hamburguês da Gema, eu fico feliz de ouvir alguém de fora Sim, falando mas isso. sem gente. dúvida, o Hamburgo é uma cidade fora da curva nacional, digamos quase. vamos Né? dizer que Então sim, tem muita a gente gente tem que muita. foi para o exterior, se Exatamente. acostumou a ter um tipo de organização. Né? Então, o que a Concisa é? A Concisa é uma empresa que quer ser organizada, segura, para que o cliente se sinta seguro e que possa, então, fazer dali a sua vida, a sua felicidade nesse imóvel que a gente vai trazer com essa segurança. Então, o meu objetivo profissional e pessoal é segurança, é organização, é fazer certo, né? Coisa que a gente, assim, a nossa política, mas enfim, Sim. outro assunto. Sim. Mas a gente tem dificuldade no Brasil de seguir padrões, de seguir normativos, de combinar uma coisa e fazer ela. Né? Claro. Combinou, faz. Então, isso é para nós o lema principal. Se eu combinei, eu vou cumprir. Eu até vou te fazer uma pergunta, porque números aí tu domina bem, né? Quantas famílias tu já conseguiu levar ao primeiro imóvel? Vou fazer uma brincadeirinha com isso aí. Sabe que para se financiar com a Caixa, tem que ser o casal, ou ele tem que ter o que se chama de União estável? união estável. Então, eu casei um monte de gente já, né? Indiretamente. Né? Então, aquele casalzinho novo que o cara estava meio que querendo enganar a noiva, ele tem que no mínimo, união estável, ele tem que ter, senão ele não financia com a Caixa. Poxa vida, gente, de tabela, então tu é um cara que, já além de tu trazer a primeira morada, dá uma decisão forte pro cara, então tem que assumir, né? Mas também eu vejo que esse posicionamento, a gente está aqui no papo super descontraído, mas me interessa muito porque o programa se pauta sobre exatamente isso, empreendedorismo, fazer as coisas valer e principalmente muita seriedade. E todos os meus convidados que eu trago para cá têm essa característica da seriedade, porque aí realmente faz com que nossa audiência acredite naquilo que nós estamos falando. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo que a Concisa, ela está fazendo uns movimentos um pouco diferentes. Eu estou vendo aí, já vi ônibus aqui em Novo Hamburgo andando com marca Concisa. Eu já vi aqui na BR um banner da Concisa. E aí? O que é isso? Está entrando de cabeça mesmo aqui então, né? A aposta é forte. Nós precisamos mudar assim, a nossa presença, o nosso market share. Assim, Sim, né? sim. E houve um fenômeno nos últimos 4 anos, 5 anos, que foi as empresas pequenas que trabalhavam com a Caixa, e principalmente com aquela faixa 1 e tal, muitas Sucumbiram. foram mal. Então, quem sobrou, quem está vivo, está com o mercado. Isso não foi o que eu também estou dizendo, evidentemente que eu não estou me desdizendo, mas isso é palavra de quem é líder de mercado, é palavra da MRV, da Cury, da Direcional, é um consenso do setor de que, já que estamos vivos, vamos Porque então... tem um mérito. E vamos aproveitar isso. Tu sabe que eu tive uma vez conversando com um convidado meu, que é um cara especialista também no mercado imobiliário, no mercado de calçado. É um consultor que viaja por toda a América Latina. E eu perguntei para ele, escuta, tio, o mercado de sapato diminuiu negativo. Tu pode ver que tem milhares de empregos surgindo cada dia mais e quem sempre fez pelo melhor sobreviveu. E outros tantos sucumbiram. Então eu não vejo nenhuma diferença com o mercado da construção, que, aliás, diga-se de passagem. O calçado é o motor do Vale e pouco sei, mas o que eu sei, porque parece que disseram que eu sou estudioso. A gente dá uma olhadinha aí, né? A gente O mercado, faz ele está, assim, o
calçado não é tipo barbeiro, né? Tu tem que usar calçado. Então, o mercado está aí. O mercado está aí, mas vem aquela coisa da administração, vem todo um contexto que nem sempre todo mundo está preparado. Haja visto o que tu falaste há pouco, né, Ricardo, de que muitas empresas que Sim. tinham boas intenções, mas Sem acabaram não conseguindo porque as necessidades, os desafios passaram a ser outros e principalmente as exigências, né? Porque eu acho que não é com conversa mais, né, de tu querer fazer um negócio porque tu fica um troço atravessado assim em função de tanto documento que tu precisa assinar. Se tu faz mal, tu vai acabar sofrendo. O amadorismo, ele pagou caro, né? Uma vez conversei com um empresário que era do ramo. Ele disse, eu abandonei, porque era bom quando era tipo um garimpo, assim, que qualquer um ia lá né, e tirava ouro. Hoje, não. Hoje tem que ser empresa organizada, tem que ter ISO, tem que ter, né, tem que ter gestão. Se não tem gestão, tchau. Uma pergunta que é diretamente para o mercado. Porque se fala muito, estão construindo, todo mundo fala, estão construindo. Isso é uma coisa que é uma indústria que, como a gente está falando, a demanda é muito grande, né? E eu gostaria, já que nós estamos indo para quase o nosso finalzinho de programa, tu falaste a respeito disso, Ricardo, justamente porque o casal que está pensando em alguma coisa, ele precisa se sentir seguro, porque o investimento imobiliário, ele é praticamente o maior investimento da vida, de repente, dessa pessoa, Sim. desse casal, né? O que tu diria para esse pessoal que será que as coisas vão mudar? Será que não vão mudar? Para eles poderem olhar com mais certeza de o que eles passarão a fazer é uma decisão correta. Principalmente porque a Concisa não deixa de construir, né? Porque ela está acreditando. Por favor. Nós acreditamos... assim, a demanda ela é enorme, né? Mas também a mudança de hábitos ela é enorme, né? Eu acredito também, alguns urbanistas vão me criticar, mas eu acredito na verticalização das cidades, né? A horizontalização das cidades é um erro que os americanos estão pagando caro, né? Quando tu tem um deslocamento de 1 hora de carro para ir da tua casa, para chegar no emprego, onde tu tem que pegar carro para qualquer coisa. Então, isso não cabe mais. Não cabe mais porque o planeta não quer mais isso, né? Porque para tu fazer esse deslocamento, tu vai gastar energia, tu vai queimar gasolina, vai produzir CO2, efeito estufa, parará. Então, a verticalização das cidades é a grande solução urbana para um mundo que já está em 8 bi. Né? E nós vamos, claro, a população ela vai ter um crescimento até uns 10, 11 bilhões e, felizmente, a gente vai parar. Né? Mas, ainda assim, a ocupação de terra com residência, né? Aquele conceito antigo do loteamento lá no fim do mundo, que era digamos assim, o imóvel que era o primeiro da cabeça desse casalzinho, sim. era aquela casinha, então comprava um terreno, nada contra os loteadores, não é esse o problema. Mas essa solução, ela vem de encontro com a necessidade da sociedade como um todo, verticalização. Eu noto assim que tem, por exemplo, revisão de plano diretor, seja aqui, seja em qualquer cidade. A primeira coisa é limitar a altura. Por que limitar a altura? Aí nós vamos entrar numa outra seara que eu acho que... Não, essa seara é a que eu gosto. Não, mas aí absolutamente ridículo. Mas eu até vou te dizer e te coloco da seguinte maneira. Se isso é algo que tu defende, aí quando tu perguntou, até me botaram que eu sou estudioso ali, mas tu está me dizendo alguma coisa, fazendo analogia com os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, e tu está vendo que tem coisas que nós já estamos começando a aplicar.
Mas, infelizmente, o nosso programa ele acaba chegando no final. É. E agora que estava começando a pegar Agora o jeito. agora que nós ia para a faca. Mas fica a desejar o convite para uma próxima oportunidade, porque Com isso é um prazer. assunto que me interessa muito. E eu gostaria, então, que tu desse as tuas considerações finais. Então, a mensagem é só essa, que a gente quer sempre entregar para o público, para os nossos clientes e para os futuros clientes, segurança para que a pessoa possa planejar a sua vida e ser feliz. Meus amigos, vocês já puderam então perceber de que nós, Programa Negócios, sempre trazendo convidados que acreditam, porque o trabalho, a seriedade é o resultado de muitos anos, com certeza de dificuldades, mas nada acontece por acaso. E desta maneira, eu, juntamente com o Ricardo, queremos nos despedir de todos vocês, esperando que tenham gostado, porque, vejam bem, casa é algo necessário para todos. E aí acho que é só poder olhar aquela que pode melhor te servir. Principalmente, como um cara que trabalha no mercado de imóveis, o melhor imóvel é aquele que cabe no seu bolso. E, como eu fiz a chamada, nossa região tem o seu lugar para viver bem. Fica a desejar o convite para a próxima terça-feira no Programa Negócio. Eu e o Ricardo estamos nos despedindo, desejando para todos vocês uma excelente quarta-feira, um excelente resto de semana. Estejamos em paz, estejamos com Deus e até breve.